totalmente contra o Bolsonaro e contra nós. Ele, no começo, ele tinha indicado a hidroxicloroquina e depois eu até avisei que não era para colocar doenças graves e moderadas, era para deixar só com iniciais. Ele falava para todo mundo ficar em casa, ficar com máscara, e ele, quando saiu do ministério, abraçava todo mundo, sem máscara nenhuma, maior, que nem o Dória, que falava para todo mundo ficar em casa, fechava escritórios, lojas no centro da cidade, soldavam, ele e o Bruno Covas soldavam as lojas, e aí ele foi tomar banho de Aplicavam sol. multas, né? Ele foi tomar banho de sol em Copacabana, né? No Copacabana Palace. O próprio, acho que foi o Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, também foi pego numa festa, todo sem máscara, né, confraternizando. E o Anthony Fauci também. Ele falava para todo mundo ficar em casa. Ele que criou a história do lockdown e ele admitiu que não tinha nenhum subsídio científico para dizer que todo mundo tinha que ficar preso em casa. Uma coisa é você deixar em casa o seu avô que tem comorbidades, tem outras doenças, que vai ter problemas com a idade, pessoas doentes, transplantados, que não podem pegar infecção nenhuma. E a outra coisa é fechar a população inteira em cubículos, todos juntos, contaminando uns aos outros. Porque alguém tem que sair para comprar comida. Né? E aí o que aconteceu é que essas medidas que foram tomadas ficaram claras que eram medidas exteriores, porque no diário que o Anthony Fauci, que era diretor do Instituto Nacional de Saúde da área de infectologia dos Estados Unidos, fez, ele disse que ele foi para uma reunião na casa do âncora da CNN, que era ótimo, porque ele estava saindo na mídia toda hora, que ele tinha saído na Forbes, que ele era o cara mais falado no mundo inteiro. E para os outros ele dizia para ficar em casa. E ele mesmo saía, ia lá, tomava champanhe com o âncora da CNN. Outra coisa que ele fez também, que ele falou no diário, imagina alguém que escreveu no diário o que ele fazia de verdade e o que ele falava para os outros. Por exemplo, ele fez uma injeção daquele RNA mensageiro no braço, para o público ver, para perder o medo, e ele mesmo teve embolia de pulmão. Aí ele foi internado no Walter Reed Hospital, que é o hospital militar de Washington, muito bom, e não avisou ninguém. Assim como ele falou assim, é super seguro fazer vacinas em grávidas, porque é só o percentual, mesmo que idade grávidas perdem 8%. Então, esse é o bastidor do Só grande que defensor do lockdown. Esse é um negócio muito grave, porque ele falou que era seguro grávidas vacinarem, só que as grávidas que vacinaram no primeiro trimestre, 80% perderam os bebês. Então não era seguro vacinar as grávidas no primeiro trimestre, além das malformações. Exatamente. A gravidez por causa da vacina. Por causa da vacina. Eu não conheço gente... Não é vacina, vamos combinar. Não isso não é vacina, isso é um RNA mensageiro, é uma terapia gênica experimental. Ele chama de vacina para confundir as pessoas. Vacina era o Coronavac. Coronavac é um vírus atenuado, que eles dizem que anularam, né, o vírus, mas quando você tem um galão de vírus, nem sempre você anula tudo. Então, você inoculava um tanto de vírus, às vezes, que não conseguia ter 100% de destruição do vírus, inativação do vírus. Aí, isso era vacina, só que não funcionava. Só que o Dória exigia que todo mundo tomasse. Tanto é que hoje não existe mais, nem passou pela Anvisa, porque não passou pelos critérios mínimos de aprovação. Mas era obrigada a fazer. Outra coisa, você não pode exigir que um povo faça um tratamento experimental obrigatório, porque isso vai contra os tratados de Helsinki. E esses tratados, eles protegem os seres humanos de experimentação em massa, como foi feito durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Nós temos tratados que nos protegem. Você tem que assinar que você aceita fazer parte de um experimento, que depois você pode tirar. Você não pode ser obrigado a tomar um negócio que ninguém sabe o que vai dar para entrar num fórum, para entrar numa polícia, para entrar num hospital, para entrar num avião, para entrar num congresso.
Isso é um absurdo. E agora, Porque ainda. iriam exigir o tal do passaporte sanitário, né? Pra E você entrar em aí. qualquer lugar Não, precisava. e outra coisa, você podia tomar qualquer vacina. Que mistureba é essa? Nunca foi testada essa mistureba. Só que acontece que era melhor para tirar, isentar de responsabilidade. Você tomou uma Coronavac, uma AstraZeneca, uma Pfizer, outra Janssen. E aí? E aí? Quem é responsável se você tiver uma trombose, uma embolia de pulmão, um infarte, um AVC ou mesmo um câncer turbo? Mas espera aí, você tá falando coisas muito polêmicas. Vamos tentar colocar em caixas separadas. Vamos primeiro falar do lockdown. Quero voltar no lockdown, Lockdown. porque isso foi uma coisa, pelo menos eu não tinha experimentado na minha vida uma coisa chamada lockdown. Muitos contam a história de que foi na peste negra, né, em primeiro lugar, e na gripe espanhola. É isso? É possível, eu não sei te dizer, mas um lockdown dessa magnitude nunca aconteceu. Exato. Na realidade, o modelo do lockdown foi dado em Wuhan, quando houve o escape do vírus do laboratório e quando falaram que ele estava no mercado de animais peçonhentos, A história do morcego, a né? história do morcego. Mas eu ia perguntar, o lockdown, a princípio, você pode dar sua opinião, tá? Você acredita que ajudou ou piorou? Ou foi ineficaz? Bom, ele acabou com a economia de um monte de gente. Tem gente que não se recuperou até hoje, tem gente que se suicidou porque perdeu tudo e não melhorou em nada, não foi eficaz. Por quê? As pessoas continuavam pegando o vírus, mesmo quando estavam isoladas nos asilos de velhos, idosos lá de Nova York. Isso foi um estudo feito que o lockdown não funcionava. Foi um modelo criado em Wuhan, logo no início da pandemia, e repercutido pelo Fauci ao longo do mundo. O lockdown absoluto, existem 2 tipos de lockdown. É aquele que você fecha tudo, como foi feito, inclusive praia e parque, que é onde o vírus não tem problema, porque tem sol, tem vento, aeração, tem ar livre e não é um lugar que você vai pegar o vírus. As pessoas não podiam frequentar parques nem praias. Aqui em São Paulo, realmente, o pessoal não pôde mais frequentar parques livres, não podia fazer absurdo. caminhada, não podia fazer exercício físico. E nas praias, eu lembro que teve um pessoal que quis furar o lockdown no final do ano, porque todo mundo quer ir pra praia no final do ano, né? A pessoa foi pra praia e começou a receber umas rajadas de água, né? Aquele canhão de água pra ser expulso Então, das isso é um praias. absurdo, né? Então, o lockdown, ele não funciona. Existe um lockdown vertical, que é você isolar as pessoas em risco. Essa sim, você deve proteger e faz parte. Os idosos não deviam ficar trabalhando, fazendo coisas, se expondo desnecessariamente. Agora, outra coisa com relação a essa fase era assim: você colocava os bancos para funcionarem das 2 às 4 da tarde. Apinhava gente, juntava todo mundo na fila, na hora que entrava no banco era aquela confusão, aquele monte de gente junto. Você deveria abrir o banco 24 horas por dia. Outra questão era também transporte público, só funcionava em pequenos períodos. Deveria funcionar 24 horas, diluir as pessoas. Shopping também, porque só funcionava poucas horas. Primeiro que quebrou todas as lojas. Quem tinha restaurante em shopping não podia nem entrar, nem para fazer delivery. As lojas também fecharam. Então, foi uma confusão criada por essa situação que o Anthony Fauci é o responsável e ele sabia que ele não tinha substrato científico para isso. Você acha que é porque foi falado, por exemplo, de um novo vírus esse ano, teve o surto do Ebola, mas teve Então, todos os vírus que estavam nesse negócio de ganho de função. O que é ganho de função? É você fazer um vírus que não infecta a gente, passar a infectar a gente, que não se transmite de um para o outro, transmitir mais de um para o outro. Então, foram dadas assim algumas características no vírus. Eles colocaram uma fração que se chama CD147 no vírus do coronavírus. Fizeram várias modificações nas spike proteínas, porque o vírus inicial era de morcego, mas ele não infectava a gente, porque a spike proteína, que é o gancho pelo qual ele entrava, não tinha correspondência com o receptor de ser humano. Eles colocaram furinas nessa spike proteína para pegar ser humano e para ir mais para o pulmão. Então, isso se chama ganho de função.
é tornar um vírus uma arma biológica. Mas então isso não foi orgânico. Não, não foi orgânico. O vírus, então, a história de realmente ter sido feito em laboratório Sim, é verdade. com certeza. Ele foi feito em laboratório e nós temos aqui, inclusive, o pedido do Peter Yazak, que ele fez a solicitação para a USAID de um grant milionário, multimilionário, para fazer ganho de função na spike proteína dos coronavírus. E eles irão extrair alguns poucos coronavírus que tinham mais tendência para ser humano, e eles colocaram ali que se precisasse, eles iam fazer uma modificação na spike proteína. Esse Peter Daszak, ele era do grupo do Fauci. E daí, quando pensaram que o vírus pudesse ter vindo de laboratório, a WHO, que é a Organização Mundial de Saúde, mandou um comitê para Wuhan, para o laboratório de Wuhan, para investigar de onde que tinha o vírus. E aí o Peter Daszak, ele foi no grupo para Wuhan para dizer que não, o vírus veio do mercado mesmo de animais, e fecharam o mercado de animais. Então eu tenho, o que eu estou procurando aqui, eu tenho até o pedido que foi feito por ele para os Estados Unidos, projeto Defuse. Era aqui, o Defusing the Threat of Bat-borne Coronavirus. Então era para você diluir Posso mostrar na câmera? Sim. Vou só mostrar aqui pro pessoal. Esse Olha. era o projeto do Peter Daszak. Aí, né? Tá mostrando? Que foi para o governo americano autorizar o laboratório de Wuhan a fazer o ganho de função do coronavírus. Entre Autorizar? outros, autorizar. Principal investigador e Technical Point of Contact, Peter Daszak, da Eco Health Alliance, de New York. Mas esse documento vazou agora, então? Não, esse já existia. Proposal, volume 1. E aí, mas agora ficou claro que o Fauci tinha autorizado, e ele sabia, eles tinham correspondência, ele se correspondia com o laboratório de Wuhan. Então ele sabia do que estava acontecendo. E uma das pessoas que inicialmente falou do vazamento do laboratório era um dos pesquisadores chineses, ele morreu. Jovem, morreu subitamente e foi retirado do mercado. Então, Sempre uma morte estranha e que repentina. nem o Luc Montagnier, né? Luc Montagnier, que foi descobridor do vírus da AIDS, quando ele falou que era um vírus montado, criado em laboratório, inclusive com algumas partículas do vírus da AIDS para diminuir a imunidade, ele de repente morreu 6 dias depois, né? O que eu ia perguntar, algum desses vírus que estão aparecendo de uma forma... Eles são do mesmo grupo. Eles são do mesmo grupo, né? Eles foram, aqui são... Você acredita que algum desses vírus também sejam fabricados